Sejam bem-vindos à minha doce depressão. Pronto! Eu não consigo ser séria. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Estela Novaes. Esse é o meu canal, sejam bem-vindos. Nele eu quero falar bastante sobre esse assunto que é pouco falado e que nós temos poucas informações. Eu participei de um vídeo com a Jujutsu onde eu falei sobre a minha depressão e depois disso eu recebi muitas mensagens incríveis me pedindo mais informações, me pedindo indicações, falando que queriam que eu tivesse um canal e por isso eu estou começando ele hoje. Bom, gente, uma pergunta que eu recebi bastante é quais foram os motivos que me fizeram ter a depressão, né? Então, assim, sempre tem algum estopim, alguma coisa que acontece, mas, primeiro, a minha depressão, ela é hereditária. Então, eu tenho familiares, minha mãe tem síndrome do pânico, meu irmão tem depressão e ansiedade. Desde mais nova, né, depois que eu fui pra psiquiatra e ela me falou sobre os sintomas, eu percebi que eu já era uma pessoa depressiva. Então, isso são coisas que às vezes a gente acaba negligenciando nas crianças. Eu acho que isso também é um assunto muito importante para falar mais pra frente. Porque as crianças já têm alguns sintomas, ou de depressão, ou de ansiedade e tudo mais. E a gente não sabe o que é. Então, tanto eu até perguntei pra minha mãe, você me achava uma criança depressiva? E ela falou, não. Mas normalmente a criança que ela é depressiva, o que as pessoas enxergam ela? Como uma criança dramática, vitimista, e na verdade é muito mais que isso. Então eu tive, na verdade me corrigiram, falaram que é episódios, não é crise, tá? Crise de ansiedade, então são episódios depressivos. Durante a minha vida toda, eu comecei a fazer terapia quando eu era mais nova, não gostei, fiz com uma psicóloga. E depois de um término de um relacionamento foi que eu tive o meu pior episódio, o meu primeiro episódio realmente forte. E aí eu comecei a fazer terapia, mas eu não fazia terapia com uma psicóloga, eu fazia terapia com uma terapeuta que ela trabalhava mais com metafísica, PNL e tudo mais. E eu não precisei tomar remédio. Comecei a tomar florais e eu melhorei depois disso. Na verdade, na minha terapia, o foco sempre foi a minha autoestima. Depois também eu quero falar mais sobre isso, porque tem 3 tipos de autoestima e eu descobri que eu tenho autoestima frágil, porque muitas pessoas chamam também de autoestima baixa, mas não é a mesma coisa, tem a diferença entre as duas coisas. E então depois desse término desse relacionamento, eu me senti, sabe assim, vazia, como se você perdesse exatamente tudo, quer dizer, eu meio que me preenchia do outro, né? Então essa foi a primeira vez que eu realmente fiquei mal. Mas significa que foi a pessoa que me fez ter depressão? Na verdade não, na verdade é uma coisa que eu já tinha e que eu só fiquei pior por causa da situação. O meu segundo episódio, que foi um dos piores, foi 6 anos depois do primeiro, mais forte que eu tive. E desse, na verdade, eu não sabia que eu estava com depressão. Apesar da outra vez eu saber que eu estava depressiva e tudo mais, eu ainda não sabia exatamente quais eram os sintomas. Então, assim, eu chorei muito, por muito tempo. Então, também a gente acaba ficando em dúvida, tipo, qual a diferença de depressão e tristeza, né? Então, várias coisas que eu falar aqui, dá pra ser assunto pra gente conversar mais pra frente, pra gente entender exatamente quais são essas sensações. Então, depois que eu tive esse segundo episódio, eu passei 2 semanas muito mal. Como eu falei no canal da Jujutsu, depois eu comecei a sair muito. E eu fui meio que tapando o sol com a peneira. E quando eu fui ver, eu já estava completamente afundada na depressão. E isso aconteceu quando eu tava tentando sair de casa pra ir pra balada, que é o que eu fazia direto. E eu não conseguia levantar da cama. E eu só chorava. E a partir daí eu não consegui mais sair de casa, né? Então foi isso que aconteceu e que me fez sentir super mal. E depois eu comecei a procurar ajuda, eu tava morando sozinha, né? Tava sem a minha família. Isso também, eu acho que eu fiz muitas escolhas perigosas sem saber que eu tava em depressão. E como eu tava fazendo terapia na época, também a gente não identificou esse meu episódio depressivo e eu fiquei 9 meses muito mal e eu não sabia. Muitas pessoas acham que a depressão sempre vai ter um motivo, né? Então, algumas perguntas assim, tipo, nossa, você brigou com o namorado? Então, assim, no meu caso,
Os episódios, eles aconteceram por causa de um término de uma relação, mas isso não significa que vai sempre acontecer dessa forma. Às vezes não tem um motivo aparente. Na verdade, assim, a gente culpa o término da relação, né, e tudo mais, mas não é o término que é a questão. A questão é muito mais interna, né, tem muito a ver com coisas que a gente tem que descobrir em terapia. Então, no meu caso, sempre teve a ver com relacionamentos amorosos, mas não significa que a depressão ela vai acontecer sempre que a gente terminar algum relacionamento. Então, eu conheço pessoas que não tinham terminado nenhum relacionamento e que tiveram episódios de depressão, né? Então, ou por anticoncepcional, ou por se sentirem sozinhas. Então, assim, tem pessoas casadas que têm depressão. Então, também isso é outra coisa que as pessoas têm meio que uma ideia errada de que toda depressão vai acontecer quando você terminar um relacionamento com alguém. Eu sempre tento olhar para a depressão de uma forma positiva, até por isso que o nome do canal é Minha Doce Depressão. Porque eu acho que isso tudo que aconteceu comigo me fez olhar pra mim. Talvez se não tivesse acontecido esses términos, eu nunca teria olhado pra mim, nunca teria tentado me conhecer, né? E eu acho que assim, hoje em dia tá cada vez mais difícil a gente se olhar. Tá cada vez mais difícil a gente olhar pra dentro. A gente tem muita informação o tempo inteiro. A gente dificilmente tem tempo pra gente. Então, tudo que a gente faz na vida, ou a gente tá com o celular, ou a gente tá na internet. E poucos são aqueles momentos que a gente realmente tá com a gente, respirando e com os nossos pensamentos. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, que a gente tem feito cada vez menos. Primeiro, olhar pra gente, ter mais contato com as pessoas, que não seja um contato pela internet, né? E isso faz com que a gente se sinta cada vez mais sozinho. Então eu acho que esse é o presente que a depressão me deu, que eu falo, que é um presente realmente, que eu tive, fui forçada a olhar pra mim e fui forçada a olhar para as pessoas de uma forma diferente, né? Olhar para o outro com mais compaixão, com mais amor. É sim uma doença ruim, mas de tudo que é ruim a gente sempre pode tirar uma lição boa. E pra mim essa foi a lição que eu tirei da depressão. Gente, como meu canal tá no comecinho, é muito importante que vocês me falem os assuntos que vocês gostariam que eu abordasse, as dúvidas que vocês têm. Eu já tenho alguma ideia do que eu quero passar, de algumas informações, mas é muito importante que vocês me passem, porque é vocês que vão me ajudar a fazer o canal e ter cada vez mais informações para vocês. Eu quero agradecer quem ficou até aqui, me ouviu falando. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Um beijo! Eu adoro ser fofa, porque é minha doce depressão.